Pessoal, apesar das manifestações terem sido um sucesso em todas as capitais brasileiras ontem, não pense você que não teve tentativa aí de alguns governantes de tentar impedir que essas manifestações acontecessem e que elas fossem, o sucesso que foram. Tô falando de alguns vídeos que vou trazer aqui para vocês que mostram a tentativa, por exemplo, de Ricardo Nunes junto com Tarcísio de Freitas de pararem as manifestações lá na Avenida Paulista. Tem também do Jorginho Melo, que simplesmente barrou os manifestantes de protestarem na ponte Herlício Luz, lá em Florianópolis, tá? Vou mostrar aqui para vocês, é o seguinte, quero começar mostrando essa situação aqui constrangedora para a cara de Ricardo Nunes, tá? Ele mandou a Guarda Civil Metropolitana passar no meio da multidão lá em São Paulo, na hora do protesto, e no momento em que a galera estava toda reunida ali, protestando, né? Pois é, galera. Olha, nas imagens que foram divulgadas nas redes sociais, mostram as viaturas passando entre os manifestantes, tá? E a galera tendo que abrir espaço ali pra, a viatura passar, coisa que nunca se viu em protestos da direita, por exemplo, em protestos dos bolsonaristas, das manifestações dos bolsonaristas, nunca se viu uma cena dessa. E aí depois vem Bolsominion dizer que eles que são os perseguidos, que eles que estão sendo calados, que eles estão vivendo em uma ditadura e toda aquela balela que a gente já tá acostumado. Vou começar mostrando pra vocês aqui as imagens da Avenida Paulista no momento em que as viaturas aí com os guardas passam no meio da multidão, tentando, é claro, intimidar a galera. Só não tenha sido pior. Há 10 anos trabalhando naquele congresso. Talvez só não tenha sido pior na minha vida do que abril de 2016, quando a gente resistiu tudo que podia, mas os caras deram isso, gente. Mas dessa vez, pessoal, quando chegou, abre aí, vamos abrir, para passar de boa, tranquilamente, vamos passar com calma, pessoal. E olha, pessoal, como eu disse, aconteceu a mesma coisa em Florianópolis, tá? O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, mais conhecido como o Mão Boba, impediu que manifestantes pudessem protestar na ponte Herlício Luz, tá? Que fica aberto todo domingo. Ele convocou a polícia militar e mandou fechar a ponte Herlício Luz, que fica aberta, como eu disse, todos os domingos, para proibir a passagem dos manifestantes, tá? Alguns parlamentares de Santa Catarina denunciaram nas redes sociais esse absurdo, tá? E como um bom vagabundo e mentiroso, Jorginho Melo foi para as redes sociais dizer que a esquerda está espalhando fake. Ele começa a publicação dele com sarcasmo, e fazendo ali uma gracinha. Vou passar para o que realmente importa. Ele disse que ele não determinou nenhuma proibição na ponte. Soube, aliás, por conta dos comentários. A ponte Herlício Luz tem um manual de uso que restringe manifestações e eventos do tipo, salvo com aviso e estudo antecipado. Há uma questão de ressonância que os engenheiros podem explicar melhor. Portanto, foi uma decisão local da autoridade policial que seguiu as normas. É isso. Só, galera, que esse argumento aí do Mão Boba não se sustenta, tá? Inclusive, o repórter Renato Souza indagou o governador e perguntou o seguinte: o governador chama seu próprio eleitor de ignorante e alega que a ponte em que passam carros, caminhões e ônibus diariamente não suporta pessoas. Então, por qual motivo não caiu quando aconteceu esse ato aqui, ó? Quando 50 mil pessoas atravessaram a estrutura. E aí ele exibe uma foto de quando a ponte foi inaugurada.
inaugurada e recebeu aí 50 mil pessoas em cima da ponte e simplesmente ela não caiu, né? É incrível como o Jorginho Melo realmente olha assim pra cara do eleitor e diz: você é um otário, né? Mas é claro, pessoal, isso aí tem nome, tá? E se chama desespero, porque eles viram que as manifestações foram um sucesso, eles viram que em várias capitais do país a galera foi pra rua e bombou, né? E olha, o desespero continua, é claro, né? O chorume tem que continuar. Esse mimimi aí dos bolsonaristas não vai parar tão cedo. O Nicolas Chupetinha fez um vídeo reclamando dos artistas, né, que se apresentaram nas manifestações e disse assim que, se a direita tivesse levado artistas como Gustavo Lima, Leonardo para as manifestações, eles seriam investigados e que o Alexandre de Moraes ia colocar a Polícia Federal em cima deles e esse blá blá blá. Primeiro que já começa errado dele querer comparar, né, grandes nomes aí da música como Caetano Veloso, Gilberto Gil, com essas porcarias aí que costumam apoiar Bolsonaro, como Gustavo Lima e Leonardo, esse bando de estrume qualquer, né? Já começa errado por aí. E aí, olha o que ele soltou, galera. Isso aqui se chama desespero, tá? Puro suco do recalque. Meu amigo, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Imagina se a direita faz manifestação com o show do Leonardo, Gustavo Lima e Zezé de Camargo. Iria querer saber quem pagou, quem apoiou, quem vendeu água, quem pagou pela bandeira. E no final ia todo mundo investigar, tá? Só pra te deixar isso aí. Dá até pra ouvir o Alexandre de Moraes, né? É claro e notório que se trata de uma organização criminosa financiada pela elite do agro para promover manifestações que visam atacar o STF e o Estado Democrático de Direito. Amigo, na moral, não é o que faz, é quem faz. Provavelmente seriam investigados mesmo, mas é porque toda manifestação dos bolsonaristas, eles atentam contra a democracia, né? E aí depois eles só querem dizer que é liberdade de expressão e blá, 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 blá. Vá caçar o que fazer, né, deputado? E olha, pessoal, o Hugo nem se importa, parece que não entendeu o recado da população nas manifestações de ontem por todo o Brasil, tá? Ele hoje, em um evento da BTG Pactual, defendeu a PEC da blindagem, a PEC da bandidagem, ele defendeu de novo, e afirmou que os deputados estão sendo processados por crime de opinião. Ele comprou mesmo o discurso dos bolsonaristas. Hoje nós temos deputados sendo processados por crimes de opinião. Nós temos deputados sendo processados por discursos na tribuna. Nós temos deputados sendo processados por uso das redes sociais. Essa é a realidade do país hoje. É por isso que a Câmara dos Deputados, na sua maioria, com mais de 350 votos, decidiu não inventar nenhum texto, mas fazer apenas a retomada do texto do Constituinte originário. Mas é um pilantra mesmo, né? Não tem nem vergonha, não fica nem vermelho para falar uma barbaridade dessa. Mas olha, a resposta aí pro Hugo Mota, já que ele não prestou atenção no que o povo estava dizendo ontem, vai vir diretamente do Senado, tá? A CCJ do Senado vai pautar a PEC aí da blindagem quarta-feira, o que tudo indica, mas o relator, que é o senador Alessandro Vieira, já disse que ela vai ser barrada, não vai passar. E ainda deu uma alfinetada no Hugo Mota, tá? Veja, o que eu posso garantir é que na quarta-feira será apresentado o relatório pela rejeição. Né? A gente apresenta o relatório pela rejeição da proposta de emenda à Constituição por inconstitucionalidade e também por problemas no mérito. Né? O mérito dela é defender bandido. Não existe um meio termo com relação a isso. Não faz nenhum sentido você ter uma proteção para que um parlamentar possa cometer qualquer tipo de crime, qualquer natureza de crime, e não vai ser processado, não vai ser investigado. Acredito que ele vai conseguir corrigir esse equívoco gravíssimo lá no Senado, já na CCJ. E olha, o senador Alessandro Vieira também falou com a Globo News hoje, tá? E perguntado também sobre a PEC aí da blindagem, né? Que, inclusive, o projeto dessa PEC pretende também blindar os presidentes dos partidos, tá, pessoal? Por exemplo, como Valdemar da Costa Neto, ou pior, tá? Presidentes de partidos como o do União Brasil, que tem aí o Antônio Rueda, que foi citado em um depoimento onde ele teria um suposto envolvimento com esquemas do PCC. É isso mesmo, pessoinhas como esse daqui, tá? Como o presidente do União Brasil, o Antônio Rueda, seriam aí blindados por essa PEC que o Hugo Mota diz que tá tudo bem passar. Senador, eu não sei se eu pergunto ao senador ou a quem teve um passado que costumava investigar crimes, que o senhor foi da Polícia Civil.
Então, misturando a capacidade de investigação com a sua visão de senador, o que levou a colocarem presidente de partido nessa PEC? Medo de cadeia, puro e simples. Hoje os presidentes de partido manipulam valores astronômicos e você tem pelo menos 2 ou 3 presidentes de partido que são alvo de investigações com boa base probatória, me parece. Os dados estão sendo divulgados a conta-gotas. Isso claramente fez com que se fizesse essa inclusão lá para tentar fazer uma blindagem maior ainda. São deputados estaduais, distritais, presidentes de partido e os parlamentares federais, todos eles acobertados por essa tentativa de blindagem. E o reflexo, Otávio, você sabe bem, é que esse cara, se ele está blindado, ele vai passar o mandato inteiro cometendo crime, juntando dinheiro, e ele vai para a reeleição com facilidade, apoiado muitas vezes pelo crime organizado armado. Nós temos deputados estaduais, nós temos notícias de vinculação de parlamentares federais ao crime organizado, às grandes facções brasileiras. E é isso que esses caras tentaram emplacar e eu espero muito fortemente que não aconteça. E pessoal, como sempre, no final de todos os nossos vídeos, a gente traz aqui a oportunidade para vocês trabalharem diretamente da sua casa aqui no Brasil e ganhar em dólar, tá? É uma forma de ganhar uma renda extra de forma honesta, trabalhando de verdade nas horas vagas, e você pode fazer isso usando somente o seu celular, tá? Inclusive, a gente tem depoimento de alguns alunos que tiveram a coragem de sair da zona de conforto e encarar essa nova realidade no digital, né? Na era digital, e se deram muito bem, tá? Como, por exemplo, a Maia Fernandes, que em menos de 2 semanas fez quase $60, que convertidos dá um pouco mais de R$300, tá? E isso tirando apenas alguns minutinhos do seu dia. Outra aluna que também se deu bem foi a Fernanda, que simplesmente assistiu aí às aulas e entendeu como poderia transformar o tempo livre em uma renda de verdade. E ela chegou a fazer no primeiro mês cerca de $104, que convertidos dá um pouco mais de R$520, tá? É um dinheirinho extra que dá para salvar uma conta, um passeio com a família. E se você ficou interessado e quer saber como funciona, o nosso amigo Clayson liberou 3 aulas gratuitas explicando o passo a passo como que você pode trabalhar aí pela internet dentro do Brasil e receber em dólar. E aí depois dessas 3 aulas você decide se continua ou não, se é algo que pode te ajudar ou talvez possa ajudar algum parente, se você tem algum familiar aí que está precisando de um emprego, que está precisando fazer uma renda extra, você pode estar ajudando ele, né? Então, se você entrar aqui na descrição do vídeo, logo no primeiro link, vai ter tudo o que você precisa para entender como funciona, tá? Não se preocupe que não é nada ilícito, tá? Não é tigrinho, não é bet, não é nada disso, é realmente oportunidade. Então, clica no primeiro link da descrição que tá tudo lá te esperando. Um grande beijo, até a próxima, fui!